Olá, vamos dar prosseguimento aqui ao gabarito da nossa lista 3. Então paramos na questão 6, continuemos agora a resolução da nossa lista 3 envolvendo o assunto leis de Ohm. Vamos nessa? Questão número 7. Em 1947, portanto, há exatos 70 anos, claro, questão de 2017, foi criado o primeiro transistor pelos cientistas John Bardeen e Walter Brattain, nos laboratórios da Bell Telephone, nos Estados Unidos. Hoje, esses dispositivos são a base dos componentes que executam as funções lógicas nos mais diversos equipamentos eletrônicos, como o caixa eletrônico de bancos, o sistema de injeção eletrônica de automóveis, os computadores e os smartphones. Um transistor do tipo bipolar, de junção, é representado pelo símbolo da figura 1, onde são indicados os três terminais do dispositivo, a base, o coletor e o emissor. Muito bem. No gráfico da figura 2, são dadas as curvas características, curva característica, corrente, tensão, relação entre tensão e corrente, desse transistor, na configuração de emissor comum. Muito bem. Nesse gráfico, a corrente IC no coletor, estabelecida pela DDP VCE, aplicada entre os terminais do coletor e do emissor, é controlada pelo valor da corrente elétrica IB aplicada ao terminal da base. Considerando que a corrente na base é de 200 microamperes, obtém a resistência elétrica entre o coletor e o emissor do transistor, quando a DDP entre os mesmos, VCE, é de meio volt. Justifique sua resposta apresentando os cálculos envolvidos. Muito bem. Então, temos aqui o gráfico, e esse gráfico representa a corrente em miliamperes, aqui 10 a menos 3 amperes, e a tensão medida em volts. Para a corrente na base, 200 microamperes, 70 microamperes ou 50 microamperes. Muito bem. Ele está dizendo o seguinte, considerando que a corrente na base é de 200 microamperes. Então, vamos lá. A corrente na base sendo de 200 microamperes, eu vou usar esse trecho. Reparem que o gráfico não é linear, não é um condutor linear. Tá? Então, esse trecho de 200 microamperes, quando eu aplico meio volt, então vamos lá, meio volt está aqui na escala entre o 0 e 1. Meio volt aplicado para que a corrente na base seja de 200 microamperes, a corrente entre o coletor e o emissor tem que ser de 20 miliamperes. Então, qual é a resistência entre o coletor e o emissor? Resistência é U sobre I. Posso usar essa fórmula à vontade para achar a resistência local ou aparente. Quando a resistência tem sempre o mesmo valor, a gente diz que ele é ômico ou linear. Mas eu posso usar essa fórmula, porque é a relação entre U e I. Então, por uma corrente na base de 200 microamperes, aplicando meio volts entre o coletor e o emissor, teremos aqui 20 miliamperes. Então, vamos lá. Então, meio volt, U é igual a meio. O I é igual, de acordo com o gráfico, a 20 miliamperes. Então, meio dividido por 20, vezes 10 a mais 3, 10 a menos 3 passa pelo numerador, fica 10 a mais 3. Então, 5 por 2 dá 5 meio, por 20, vezes 10 a mais 3. Então, isso vai nos dar 25 ohms de resistência. Porque, se eu dividir 5 por 2, dá 2,5. Se eu dividir meio por 2, vai dar 0,25. Se eu dividir isso por 20, vai dar 0,025. Vezes 10 a mais 3, 25 ohms. Então, essa é a resistência entre o emissor e o coletor quando temos meio ampere e meio volt e 20 miliamperes. Então, mais uma vez, uma aplicação da relação entre DDP e corrente, que é a resistência elétrica. Questão 8. O gráfico representa a relação entre corrente em um fio e a diferença de potencial a ele aplicada. É a chamada curva característica. Então, cuidado que aqui está o I e aqui está o U. Tá? Não é uma configuração padrão para esse tipo de gráfico. Bom, com a temperatura constante. Se a temperatura é constante, a relação entre U e I é linear. Ou seja, ele obedece à primeira lei de Ohm e a resistência é constante. Muito bem, ele quer saber justamente a resistência desse condutor. A nossa fonte de dados é o gráfico. Então, pegando o valor de tensão, por exemplo, 2 volts, o gráfico me diz que tem uma corrente de 1 ampere. 2 dividido por 1 vai dar 1.
Se eu aplicar 1 volt, metade da tensão, eu tenho metade da corrente. 1 dividido por meio também vai dar 2 ohms. 3 volts aplicados, se eu triplicar a tensão de 1 para 3, eu saio de uma corrente de meio para 1,5. Eu triplico a corrente. Se eu sair de 1 para 4, né, eu quadrupliquei a tensão, eu vou sair de meio para 2, eu vou quadruplicar a corrente. Então, a resistência vai ser a razão entre a DDP aplicada e a corrente que atravessa o condutor. Como ele é ômico, qualquer valor de U que eu pegar, o valor local da resistência vai ser o valor da resistência total, porque ela é ômica, ele é linear. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, 2 volts e dividir por 1 ampere, eu tenho 2 ohms. Se eu pegar 1 volt e dividir por meio ampere, eu tenho 2 ohms. Se eu pegar 3 volts e dividir por 1,5, eu tenho 2 ohms. Ou seja, para qualquer valor de tensão e corrente, teremos a mesma resistência elétrica. Próxima questão. Muito bem. O grafeno é um material formado por uma única camada de átomos de carbono agrupados da forma de hexágonos, com uma colmeia. Ele é um excelente condutor de eletricidade e de calor e é tão resistente quanto o diamante. Os pesquisadores Guerin e Novoselov receberam o Prêmio Nobel de Física em 2010 por seus estudos com grafeno. Bom, a resistividade, lembrando que é uma propriedade do material, no caso do grafeno, na temperatura ambiente, pois que ela depende da temperatura, é dada por ρ 1 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Então aqui está todo mundo no sistema internacional. É menor que a dos melhores condutores metálicos, como a prata e o cobre. Então é uma resistividade menor que a da prata e o do cobre. Então ele conduz melhor do que a prata e o cobre na temperatura ambiente. Suponha que 2 eletrodos são ligados por uma folha de grafeno de comprimento 1,4 micrômetros, né? E área de seção transversal A ou S, né? Igual a 70 nanômetros quadrados. Cuidado, nanômetros é 10 a menos 9 metros. Só que isso está ao quadrado. E que uma corrente de 40 microamperes percorra a folha. Qual a diferença de potencial entre os eletrodos? Bom, a diferença de potencial é o produto da resistência pela corrente. Só que aqui eu não tenho a resistência direta, mas tenho dados que me permitem calcular a resistência via segunda lei de Ohm. Eu tenho a resistividade, eu tenho o comprimento e tenho a área de seção transversal. Então, vou substituir esse R aqui pela segunda lei de Ohm. Então, no lugar do R, eu tenho ρ vezes L dividido pela área S, ou área A. Tá? Eu estou usando o S para área, S de superfície. Muito bem. Então, a DDP vai ser ρL sobre S vezes a corrente, R vezes I. Substituindo os valores, cuidado agora. A resistividade vale 1 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Então, daí para frente, todo mundo tem que estar no sistema internacional. O comprimento é de 1,4 micrômetros. Então, para passar para metro, eu troco esse micro por 10 a menos 6. E a área de seção, A ou S, é de 70 nanômetros. Nanômetro é 10 a menos 9. Área nanômetro quadrado é 10 a menos 9 ao quadrado. Vezes a corrente I, que é de 40 micrômetros. Micro é 10 a menos 6. O comprimento é de 40 micrômetros, tá? Então a corrente também é de 40, mas microamperes. Então aqui é micrômetro, aqui é microamperes. Muito bem, todo mundo no sistema internacional, esse U tem que estar em volt. Então, fazendo a continha, então aqui tem 1,4 vezes 0, 14, dividido por 70, né? 0,2. Então aqui teremos 10 a menos 8 com 10 a menos 6 com 10 a menos 6. 10 a menos 12 com 10 a menos 8, 10 a menos 20. Aqui embaixo, 10 a menos 9 ao quadrado é 10 a menos 18. 10 a menos 20 com 10 a menos 18 vai dar 10 a menos 2. Como aqui eu tenho 14 dividido por 70, isso é 0,2. Então 2 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2, né? Vezes o 4, né? Teremos 8 vezes 10 a menos 3. Então 8 vezes 10 a menos 3 volts ou 8 milivolts. Então essa é a tensão aplicada aos terminais dessas folhas de grafeno. Beleza. Questão 10. 2 resistores de resistências elétricas R1 e R2 são formados por fios metálicos de mesmo comprimento e mesmo diâmetro e são constituídos de materiais cujas resistividades são ρ1 e ρ2, respectivamente. Quando esses resistores são associados em paralelo, outro assunto que vamos discutir nos próximos capítulos, e submetidos a uma bateria de tensão elétrica U, a corrente que passa pelo fio de resistência elétrica R2 é o dobro da que passa pelo
fio de resistência R1. Nessas condições, qual é a relação entre as resistividades dos materiais? Gente, ligação em série é uma coisa parecida com essa. Eu tenho dois resistores, um R1 e um R2, vamos supor que eles sejam diferentes, submetidos à mesma tensão. Então, quando eles estão em paralelo, os terminais desses resistores são ligados aos polos de uma bateria. Em paralelo significa que os dois estão na mesma DDP. Então, se eu aplico a mesma DDP nos dois, claro que onde a corrente é maior, a resistência é menor, e vice-versa. Então, como a corrente no fio 2 é o dobro da corrente no fio 1, né? E como a DDP é a mesma, então R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Ou seja, a DDP no R1 é R1 vezes I1. A DDP no R2 é R2 vezes I2. Como é a mesma DDP, R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Então, os R's e os I's são inversamente proporcionais. Então, se a corrente no 2 é o dobro da corrente no 1, é porque a resistência do 2 é metade da resistência do 1. Então, vamos lá. R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Tudo bem? Só que o I2 é o dobro do I1. Então, substituindo I2 por 2 e 1, o I1 cancela com I1. Chegamos à conclusão que a resistência R1 é o dobro da resistência R2. Porém, esses dois condutores são formados por fios metálicos de mesmo comprimento e mesmo diâmetro. Se eles têm o mesmo diâmetro, eles têm a mesma área. Então, substituindo R1 pela lei de Ohm, pela segunda lei de Ohm, teremos R1 é ρ1 L sobre S. E o R2, ρ2, porque ele é feito de outro material, L sobre S. Eles têm o mesmo comprimento e mesmo diâmetro, então tem a mesma área. Então o L aqui é o mesmo aqui, cancelou, cancelou. A área aqui, S, é a mesma área aqui. S, S, cancelou, cancelou. Então o que sobrou aqui? ρ1 é o dobro de ρ2, ou seja, o material 1 tem resistividade 2 vezes maior do que o do material 2. Quer dizer que eles, numa mesma temperatura, o material 1 conduz 2 vezes mais, porque ele resiste 2 vezes mais do que o material 2. Beleza. Questão 11. Um resistor de resistividade ρ tem comprimento L e área de seção transversal igual a A. Qual será o valor da nova resistência se esse resistor, caso o seu comprimento seja duplicado? Então, o comprimento era L, passa a ser 2L. E sua área seja quadruplicada. Então, sua área era A ou S, passa a ser 4A ou 4S. Eu prefiro usar S para não confundir com A de ampere, tá? Mas tudo bem. Vamos lá? Então, a resistência do condutor é dada pela segunda lei de Ohm. Ele é feito de um certo material de resistividade ρ, comprimento L e área S, ou área A. Tá? Se esse mesmo condutor, ou seja, vou manter a resistividade, pois se trata do mesmo condutor. Se eu tiver seu comprimento dobrado e sua área quadruplicada, como é que vai ficar? Então, em vez de L, agora é 2L. Em vez de S, agora é 4S. Então, a resistência que era R, agora eu chamei de R', só para diferenciar. Então, se eu simplificar o 2 com 4, vai dar 1/2. Então, a resistência nova desse condutor vai ser metade de ρL sobre S. Mas quem é ρL sobre S? É a resistência R do condutor. Então, se eu dobrar o comprimento e quadruplicar a área, a resistência dele passa a ser metade da original, metade da anterior. Resposta correta, a nova resistência é a metade da anterior. Tudo bem? Beleza, assim terminamos o gabarito da nossa aula 3. Até a próxima e um abraço a todos.